para nos falar sobre o eixo 4, especialização, promover a especialização em tecnologias digitais e aplicações para a qualificação do emprego e a criação de maior valor acrescentado na economia. Passo a palavra à moderadora Rosa Vasconcelos, vice-presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Muito boa tarde. Gostava, antes de mais, de apresentar os colegas que comigo vão estar nesta sessão. E começava da minha direita para a esquerda, Célia Reis, que é diretora-geral da Altran Portugal. Paulo Almeida, que é diretor responsável para a área de Managed Service da Deloitte Portugal. Paula Panarro, que é diretora-geral da Microsoft Portugal. Paulo Fernandes, que é presidente da Câmara Municipal do Fundão. E, finalmente, Pedro Dominguinhos, que é presidente do Instituto Politécnico de Setúbal desde 2013 e é o coordenador, precisamente, deste eixo. Neste eixo, o ponto focal, na realidade, é a especialização. E eu começava a minha questão por dizer que realmente a cooperação do ensino superior com as empresas, o reforço das metodologias pedagógicas, a formação em contexto de trabalho, são alguns dos pontos que este programa Encode pretende ver reforçados. A ideia é de louvar, mas a questão é como é que vamos pôr em prática. Eu, se calhar, perguntava e começava pelo Paulo Almeida, que nos pudesse dizer alguma coisa sobre este ponto. Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite que fizeram para participar neste painel. De facto, muitas vezes a questão que se coloca é como pôr em prática as ideias e boas ideias que existem. Eu sou o sócio na Deloitte responsável pelo programa Bright Start. O programa Bright Start é um programa piloto na área da educação que foi desenvolvido pela Deloitte em conjunto com o Politécnico de Setúbal, com o qual temos uma relação já de mais de 10 anos. E achamos nós, um bom exemplo daquilo que se pode fazer para pôr em prática. Ou seja, é um programa que está destinado a jovens finalistas do secundário, em que eles participam num estágio de longa duração, num programa que foi definido e pensado em conjunto, portanto, entre a Deloitte e o Politécnico de Setúbal, para capacitá-los nas competências digitais e aumentar o seu sucesso de empregabilidade futura também. Ao mesmo tempo que conseguimos, portanto, eles têm uma bolsa que os ajuda, pagamos também as propinas e isto garante que eles têm os recursos para completarem o programa e ficarem com uma licenciatura ao final. Também evitando, muitas vezes, duas coisas, conseguindo que muitos deles tenham acesso ao ensino superior que de outra forma poderiam não ter e também evitando que haja a desistência que hoje de manhã se falava às vezes dos estudos. E, principalmente, e acho que é muito importante, haver aqui uma proximidade entre as expectativas do mundo real de trabalho com o que é ensinado no ensino superior. Sendo que é um curso muito prático, a partir do segundo ano, segundo semestre, segundo, terceiro semestre, eles têm um dia de aulas teórico por semana e o resto são aulas práticas em que eles participam em pequenas equipas de projeto em ambiente real. Ou seja, estão expostos, de facto, o que é a realidade, o que é trabalhar, o que é, ao fim e ao cabo, aproximar-se do mundo empresarial. É um programa que é inspirado na Deloitte Irlanda, portanto, em que já vão na 4ª edição, neste momento. Nós, em Portugal, estamos na 1ª edição, estamos agora a arrancar, mas já vão na 4ª edição, sendo que já têm cerca de 160 alunos e com bastante sucesso e com bastante impacto na região também. Portanto, esperemos que em Portugal se consiga replicar. Muito obrigada. Eu perguntava ao Pedro que foi o impacto relativamente ao Instituto e a colaboração que tem tido com a Deloitte neste programa. Muito obrigado a todas e a todos e obrigado pelo convite. Este, como dizia o Paulo, é um projeto que se baseia, em primeiro lugar, numa confiança mútua. Ou seja, a parceria que nós desenvolvemos com a Deloitte e com outras empresas, neste caso é com a Deloitte, há mais de 10 anos. Portanto, foi possível criar esta confiança mútua. Depois houve aqui um segundo aspecto fundamental, e eu recordo, nós fizemos uma visita a Belfast no dia 2 de junho de 2017.
No dia 30 de julho estávamos a começar a selecionar mais de 100 candidatos e no dia 30 de setembro estávamos a iniciar a iniciativa. Portanto, isso demonstra que é possível na administração pública, em parceria com a empresa privada, em 3 meses, conseguir montar os programas. E, portanto, houve um impacto muito significativo a 3 níveis fundamentais. Por um lado, ao nível das metodologias pedagógicas. Esta é uma iniciativa que bebe de uma iniciativa que nós há um ano estamos a desenvolver em parceria com 5 institutos politécnicos, Setúbal, Beja, Cava de Ave, Bragança e Leiria, sobre a aplicação da metodologia PBL. E, portanto, é algo que aproxima de uma forma muito clara aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho e, sobretudo, trabalhar numa lógica de projeto e de desenvolver competências, ou as chamadas soft skills, que são cruciais hoje em dia nos jovens. A segunda, se quiser, impacto foi ao nível das metodologias de trabalho também nos próprios docentes. Porque nós temos aqui uma participação muito mais ativa no desenho das competências, no desenho dos currículos em parceria. A terceira, eu diria que é mais a médio prazo, é alterar, se quisermos, uma questão de mentalidade e trazer aquilo das empresas para os campos. Nós, por causa em Setúbal, temos a sorte que temos um campus arejado, com imenso espaço verde, mas trazer as empresas para dentro do campo, sejam eles spin-offs, sejam nesses projetos, acabam por ser crucial. E, portanto, há aqui uma alteração num processo que acaba por ser crucial. Depois, e relacionado com isto, há, sobretudo, o reforçar de uma ligação muito forte que o ensino politécnico tem às regiões e aos locais, que acaba aqui por ser potenciado. Este é o exemplo que nós temos em Setúbal, mas podemos e teremos a oportunidade de falar a experiência que outros politécnicos têm a nível nacional com este tipo de iniciativas. Mas, portanto, eu destacava sobretudo estes aspectos que acabam por ser cruciais para desenvolver as competências digitais numa área em que todos os dias as instituições de ensino superior são desafiadas pelas empresas para formar mais pessoas nas competências digitais. Muito obrigada. Eu perguntava à Célia, na Microsoft eu sei que recebem muitos alunos para fazerem dissertações, trabalhos de fim de curso, mas como é que vem esse envolvimento com várias instituições de ensino superior que poderem fazer um programa semelhante ao que é feito na Deloitte? Já agora, Microsoft altera Portugal. Desculpa. Mas trabalhamos muito em parceria. Claro. E temos um excelente convívio profissional. Portanto, poderia ser a mesma coisa. Ora bem, portanto, como é que nós garantimos, portanto, esta integração? Ora bem, portanto, eu não vou repetir muito aquilo que os meus colegas de painel já disseram, ou seja, a cooperação em termos dos politécnicos, com as universidades também, na criação de conteúdos específicos. Eu vou endereçar uma outra área que eu penso que é igualmente importante e que tem a ver com o seguinte, portanto, nós, quando estamos a abordar as competências digitais, precisamos atacar o tema em 2 níveis. Há um nível que é aquilo que nós podemos chamar o nível do programador. E o nível do programador é claramente uma área que deve ser atacada através de mecanismos de reconversão e aí, efetivamente, conseguimos, portanto, recuperar todo um conjunto de elementos que, à data de hoje, estão disponíveis no mercado e nas universidades em termos de CETEM e que podem servir como uma alavanca de curto prazo, e quando eu estou a dizer curto prazo, 6 meses, 1 ano, é o curto prazo que estamos a falar, efetivamente ter um plano objetivo portanto, de conversão para programadores. Nós temos estado a participar ativamente, portanto, na construção destes conteúdos, mas, de facto, é uma onda que deve ser, e acreditamos que deve ser colocada em prática. E isto aplica-se também, portanto, para a reconversão de profissionais que, à data de hoje, desejam, portanto, adotar uma outra profissão. Há uma outra área que também temos que identificar, que é, sobretudo, quando estamos a trabalhar na área de competências digitais, e eu foco-me, sobretudo, naquilo que é a minha área de atuação, que são projetos com foro internacional, bastante complexos,
E aí o nível de competências que nos são exigidas em termos de quer em termos de soft skills, quer em termos de integração, competências de arquitetura extremamente complexas, portanto, aí efetivamente também temos que trabalhar com as universidades no sentido de adaptar aquilo que são à data de hoje os cursos de engenharia, de eletrónica, portanto, de engenharia informática, efetivamente no que são os desafios destes grandes projetos. E uma coisa não se pode misturar com a outra, e mais ainda, as empresas necessitam de ambos os perfis. Um último comentário que eu também gostava de deixar, que tem a ver com o trabalho dos técnicos. Mais uma vez, o mundo não é só feito de engenheiros. Quando nós estamos a falar numa oportunidade, efetivamente nós temos também que endereçar aquilo que são os perfis técnicos que nós podemos formar através de certificações ou de formações intensivas, específicas, muito operacionais e muito integradas com aquilo que são necessidades das empresas e de projetos. Último ponto para concluir, de todas as áreas que nós temos procurado incentivar, claramente a integração entre as empresas e a universidade tem que vir muito atrás. E um dos pontos que nós defendemos, à data de hoje, a integração das universidades com a empresa está-se a fazer através deste tipo de co-construção de conteúdos e muitas vezes, já se faz hoje, portanto, através dos programas de final de curso, de alguns mestrados, de alguns doutoramentos. E aquilo que nós preconizamos é que, efetivamente, a empresa possa entrar no curso muito antes e ter uma participação ativa no último ano de formação dos alunos e aí, efetivamente, aumentarmos aquilo que é o mix entre a componente teórica e a componente prática e ao invés de fazermos a componente prática em laboratório, como se faz, como foi o meu curso, portanto, na universidade, não, fazê-lo em laboratório, mas num contexto de empresa, exatamente para acelerar este processo de integração e de adaptação do aluno, portanto, àquilo que são as competências do mundo empresarial. Muito obrigada. Agora podemos ouvir então a Paula da Microsoft, agora não me enganei. Boa tarde a todos. Para a Microsoft, de facto, a educação é uma área com que trabalhamos, honestamente, em todo o percurso escolar e em todas as faixas etárias, portanto, desde logo no início do primeiro ciclo, com vários projetos de código, com vários projetos de integração da tecnologia na sala de aula, mas naquilo que diz respeito à especialização e, nomeadamente, ao ensino superior politécnico, vou referir a um projeto que ainda ontem assinámos, o protocolo com o CCISP, onde, em conjunto com 22 instituições, norte a sul, interior, litoral, incluindo ilhas, vamos montar em conjunto 22 academias Microsoft IT, que têm duas componentes, porque nós acreditamos que, de facto, esta integração e este desenvolvimento das competências é necessário na especialização, porque nós próprios precisamos de mais profissionais para dar resposta às necessidades da nossa empresa, mas também de todos os nossos clientes que nós estamos a promover a utilização e a adoção dessa tecnologia, portanto, em especialização, mas também a verdade é que a tecnologia vai fazer parte e vai ser necessária em todas as profissões, em todos os setores. Estas competências vão ser essenciais para a integração e, portanto, estamos a falar de academias que vão ter um pilar de competências digitais mais abrangentes, onde nos propomos, em conjunto com o CCISP e estas 22 instituições, formarmos 60 mil alunos em 3 anos nestas competências digitais, passando a um passo seguinte e não apenas a formação, mas também a certificação. Portanto, estas academias são certificadas a nível global e, portanto, o que vamos procurar é preparar 60 mil dos alunos de ensino politécnico em Portugal com certificação que é reconhecida a nível global e, portanto, com isso promover uma maior integração no mercado de trabalho. Como digo, não apenas focado nas profissões de TIC, mas na necessidade que qualquer profissão no futuro terá, e os estudos dizem-nos que as crianças que estão a entrar na escola primária este ano terão profissões no futuro, das quais 60% serão novas profissões. Portanto, nós temos que preparar transversalmente, e essa vai ser a nossa aposta, portanto, em cursos de gestão, em cursos até de ciências sociais e humanas, e não apenas nos de tecnologia e nos de engenharia, criar essa base de competências digitais, e é aí que nós acreditamos que passa o nosso contributo
para uma especialização e uma criação de uma geração com maiores competências digitais em Portugal. Ouvindo agora o Paulo, como um utilizador ou como um captador de potenciais interessados, como é que vê a autarquia, como é que vê a parte da localidade, toda esta cooperação que existe entre instituições e empresas relacionadas com o setor? Muito boa tarde. Desde já agradecer o convite. Bom, como vemos essa interligação, vemos-la sempre como uma enorme oportunidade, mas também vemos-la sempre com preocupação. Pela intensidade e necessidade que hoje temos nesta indústria. Portugal, como sabem todos, e muitos dos que aqui estão, obviamente são os grandes protagonistas disso. Nós estamos numa fase muito forte e muito positiva na captação de competências, de centros de competências, na captação de empresas que escolheram Portugal para se desenvolver, no desenvolvimento das nossas empresas nacionais, que estão, de facto, a crescer imenso neste setor. Temos uma falta enorme de técnicos especializados, programadores, etc., para alimentar, de facto, o crescimento que estamos a ter. E como tal, esta interligação, eu vejo-a demasiado lenta, se quer que lhe diga, vejo-a ainda muito frágil e se calhar por ver que há imensas falhas de mercado nesse processo, desde já saudar a criação de facto de uma conferência como esta, e mais que uma conferência, uma plataforma como esta, porque é na prática, de facto, isto que estão aqui hoje a lançar, mas por ver de facto essa falha de mercado, é que o papel de uma autarquia, no caso da autarquia do Fundão, é um papel extraordinariamente proativo. Às vezes até não distinguimos, muitas vezes, entre a cadeia de valor das empresas e aquilo que é, se quisermos, a cadeia de valor do município, do ponto de vista do que é o interesse estratégico, os interesses vitais do município, obviamente cruzam-se com os interesses muito concretos, muitas vezes, do quadro das empresas. Se calhar por isso, quando passámos por esta situação toda, nós temos, então, nomeadamente com a empresa Alterante, temos um percurso que já merece ser avaliado e que já nos permite perceber que, muito bem, mestrados em contexto real pode ser interessante, os testes podem ser interessantes, antes os CETs podiam ser interessantes, a questão dos números cláusulas relativamente a estas áreas tem que, obviamente, poderem ser revistos. Efetivamente, a componente na parte de docs e pós-docs, do ponto de vista dos centros de investigação e desenvolvimento e como é que eles trabalham numa interligação muito maior em termos de transferência tecnológica, pode ser muito interessante, mas vejam, mesmo isso tudo a funcionar relativamente bem, pode não chegar. E isso é que é preciso, de facto, procurar ainda na base ter muito mais alimentação do ponto de vista daquilo que possam ser crianças, jovens e adultos que possam efetivamente escolher ou encontrar aqui uma solução. Nós temos todas as escolas primárias do Conselho, todas, somos o primeiro Conselho do país a fazê-lo, já com academias de código, entre os 6 e neste momento os 12 anos. Fazemos ações conjuntas com as empresas, nomeadamente com a Altran, do ponto de vista do 9º ano, que é uma questão vital para mobilizá-los e sensibilizá-los para irem para as áreas mais científicas, que é sempre os momentos cruciais das passagens do ciclo, e sensivelmente 200 jovens já passaram pelas nossas academias de código mais séniores, no ponto de vista da requalificação, com candidatos acima de 3.000, quase sempre portugueses, mas neste momento também muitos brasileiros, alguns dos Estados Unidos, alguns da ex-Europa do Leste, que começam de facto a concorrer e que são métodos e vertentes e metodologias muito importantes, nomeadamente porque são mais intensivas, mais especializadas e mais dedicadas. E isso significa flexibilidade. Se na parte do porta-aviões da educação é muito difícil fazer, às vezes, alterações, muito importante nas formações de base, aquilo que aqui podemos fazer na sensibilização
para estas áreas, é quase, não é preciso sensibilizar muito, é quase dar força àquilo que é hoje uma mega tendência nas crianças e jovens, por isso é capitalizar isto do ponto de vista do que possa ser um quadro de oportunidades para este século. Fala-se, e bem, que programar vai entrar nas competências básicas em 10, 15 anos, por isso vai ser uma competência dita básica, preparemos para isso, e Portugal pode se preparar para isso, e é uma vantagem competitiva gigante se de facto o fizer por antecipação. E depois, num problema que temos global, que é o desemprego jovem, que é um desemprego com muito talento, estarmos de facto de muita mente aberta ao que é essa leitura desse talento e ser flexíveis para o detectar e para o podermos efetivamente trabalhar. Eu só dou um pequeno último apontamento. Quando começámos com as academias, pensávamos que o perfil eram licenciados, tendencialmente mais de umas áreas do que outras, e passado 1 ano e meio, 2 anos, já não penso assim, não penso que tenham que ser licenciados sequer. Penso sim como é que apuramos ainda mais a descoberta de talento na área da lógica, na área do cálculo, como é que nós conseguimos de facto detectar ainda melhor esse talento e a partir daí, efetivamente, depois poder trabalhá-lo, primeiro num contexto de bootcamp, um contexto mais intensivo e imediatamente, sempre numa conexão muito direta e interativa com a parte das empresas. É assim que nós nos posicionamos, é assim que o meu município se posiciona, ou seja, entramos verdadeiramente na cadeia de valor dos processos e acho que só assim é que, de facto, conseguimos resolver este gap, esta falha, efetivamente, de mercado que neste momento temos, que joga a nosso favor para já, mas que é preciso, efetivamente, para dar sustentabilidade aos processos, mudar alguma coisa. Já agora eu não deixaria a palavra, gostava que o Paulo também me respondesse alguma coisa, porque neste momento foi dito que tinha uma experiência muito grande já com crianças, na parte da literacia digital. Eu gostava que me dissesse ou depois todos me pudessem emitir opinião relativamente com este aumento de capacitação no digital, como é que nós poderíamos de alguma maneira fixar o emprego no interior. Nós temos capacitação digital, normalmente eles acabam por ficar nas grandes cidades e, portanto, como é que nós conseguimos, de alguma maneira, colocar no interior e fazer com que essas pessoas fiquem fixas no interior? Portanto, têm essa capacitação, mas depois vão estar para fora e deixam a cidade, por assim dizer. Portanto, gostava que, na sua opinião, que fosse o primeiro a dizer-me qual era... Bom, estando na cidade em que estamos, Miguel Torga tem uma frase que eu gosto muito, que é qualquer local é um universo sem as paredes. E quando falamos no mundo global, a relação entre o local e o global, estamos sempre a dizer que é um desafio permanente, como é óbvio, a questão da globalização, mas é também uma oportunidade permanente. Há uma questão que o litoral, interior, qualquer parte do mundo, qualquer sistema de educação, a mobilidade está para ficar e a mobilidade é fundamental naquilo que é o quadro de oportunidades que aí estão. Por isso, pensarmos que a retenção dos nossos jovens, que é muito importante, mas que o vamos fazer por decreto, porque os jovens não querem ter oportunidades de poder estudar ou trabalhar fora do seu país, por assim dizer, é pensar que, de facto, isso não é também uma tendência. E o é uma tendência. As pessoas querem ter, de facto, esse cruzamento de oportunidades. Por isso, se o querem ter para visitar, ou viver, ou trabalhar em várias cidades, também, por que não dizê-lo, num país então tão pequeno como o nosso, e foi assim que nós nos posicionámos em termos do que é um estilo de vida, se quisermos mais, digamos, mais saudável, no ponto de vista do que são as tendências do estilo de vida, o interior do país também oferece isso. Oferece um estilo de vida, provavelmente, em termos de custo-qualidade, extraordinariamente competitivo. Nós, ao fim e ao cabo, fomos um bocadinho mais longe. Começámos a dar números às coisas e começámos a colocar isso na forma como trabalhávamos, as motivações da atração de jovens, do ponto de vista de poderem ter acesso à sua primeira casa, a questão da habitação, a questão da autonomia do jovem. Nós vamos ver as idades médias em que o jovem tem a sua primeira casa e cada vez vemos que as idades aumentam, ou seja, é mais difícil serem autónomos. Obviamente, numa cidade em que o custo de metro quadrado é muito superior do ponto de vista da habitação,
pode ser um problema. Por isso, nós integrarmos as políticas do ponto de vista da habitação, do ponto de vista da regeneração urbana e do ponto de vista, se quisermos, da atração de investimento ou a atração de talento, essa integração de políticas, provavelmente em escalas mais pequenas, é relativamente mais simples, de facto, fazê-lo. E foi assim que nos posicionamos. Nos posicionamos na ótica do mundo. Eu, com as universidades, tenho uma excelente relação com os politécnicos, universidades, fazemos muitos cursos, cofinanciamos muitas situações, desde os centros de competências, há muitas vezes algumas ofertas que não tenham, de facto, grau, que não tenham essa questão da certificação. Eu costumo dizer, a certificação é o mercado que a dá. Então, no setor em que estamos, se as universidades e os politécnicos não trabalharem com as empresas, o que vai acontecer é que as empresas, de repente, têm as suas academias, e as suas academias é o mercado. E é preciso ver que essa é uma tendência também. E é preciso ter cuidado com essa tendência, porque essa tendência também tem, evidentemente, tem situações muito interessantes, mas também tem os seus perigos. Por isso é que muitas das empresas que têm capacidade de fazer as suas academias procuram fazê-las em contextos também de universidades e politécnicos, porque às tantas podiam fazê-las, já muitas vezes sem esse contexto, de uma forma muito concreta. Faziam essas ofertas e, de facto, tinham procura seguramente. Por isso, nessa relação entre o local e o global, é onde nós, seguramente, também nos posicionamos e colocando os nossos fatores mais distintivos na facilidade com que prototipamos soluções, na relação muito forte e muito próxima que conseguimos ter com as empresas, com o sistema de ensino e também com uma oferta integrada, digamos, de serviços que criam um condomínio muito interessante para os jovens poderem optar por um estilo de vida diferente num país tão pequeno como o nosso. Isso é uma vantagem competitiva. Muito obrigada. Eu perguntava também agora à Célia, que tem relações muito grandes com a Câmara de Fundão, como é que vê essa deslocalização, como é que nós podemos ver a deslocalização do emprego? O microfone está aqui. Ora bem, sim, e aliás eu cito sempre o Paulo como um bom exemplo de uma matriz que há que replicar e massificar e, de facto, do papel que os municípios podem ter na construção deste tipo de ecossistemas. Mais uma vez, também procurando diversificar um bocadinho as mensagens, portanto, o Paulo já explicou, e é claro para todos que em termos do digital é uma oportunidade para fidelizar pessoas no interior e desenvolver trabalho no interior. Eu gostava de reforçar, e aproveito que o Sr. Ministro da Economia também está aqui, os jovens é fácil fidelizar no interior, até porque uma estratégia que nós temos estado a realizar é no sentido de garantir que as competências que são formadas e desenvolvidas na área não fogem da área, ficam retidas na área. Outra das coisas que o Paulo tem estado a fazer muito bem, e nós precisamos que ele faça bem, em boa verdade, essa é que é a grande verdade, temos estado em conjunto a desenhar programas para captar estrangeiros ou recaptar portugueses que estão no estrangeiro, com o incentivo exatamente do ecossistema, da casa, da facilidade. E temos que ter presente que, à data de hoje, um português que esteja no estrangeiro, quando quer regressar, vamos esquecer o salário. Isso não é um problema, porque o português sabe que vai ter um salário diferente. O problema é a logística. Ele vai ter que se livrar da casa que ele tem, arranjar uma solução para a família que ele tem e recriar todo esse ecossistema cá e gerir isso, portanto, num processo de transição. Se não há este tipo de incentivos ou este tipo de mecanismos a ajudar que as pessoas se reinstalem, a coisa não funciona. É exatamente o mesmo problema quando nós, mais uma vez, nos projetos, precisamos dos júniores e do desenvolvimento das competências, das conversões, precisamos dos séniores. Os projetos complexos, ou mesmo os simples, não se fazem sem séniores.
Os séniores, tipicamente hoje, estão nos grandes centros, portanto, estão nas grandes cidades. E, o Paulo, aliás, nós vivemos esse desafio todos os dias, que é levar um sénior que está instalado em Lisboa, no Porto, em Coimbra, portanto, para uma cidade do interior. E, mais uma vez, o problema não são as infraestruturas, não são as autoestradas, é um problema muito objetivo, que as pessoas têm os seus investimentos. Nós temos uma tradição em Portugal de comprar casas, nós não alugamos casas, nós compramos casas e, portanto, as pessoas têm que fazer toda a desmobilização de tratar da sua casa e realojar. Portanto, e isto é um verdadeiro problema se nós queremos utilizar isto como uma verdadeira oportunidade, que de facto é, para, por um lado, captar os nossos portugueses que saíram e que agora podem regressar enriquecidos com a sua experiência, mas também reequilibrar, eu costumo dizer, o tabuleiro de Portugal, que está tombado para o mar, e voltá-lo, portanto, a equalizar com a instalação no interior. Um último ponto. É uma excelente, e eu não consigo ver muito bem daqui, as senhoras e os senhores na plateia, mas eu queria passar esta mensagem. É uma excelente oportunidade para a mulher. A mulher, à data de hoje, na competência digital, há muitos trabalhos, e nós, é verdade, nós penalizamos-nos porque optamos sempre pela vontade de ser mãe, e eu já agora sou mãe de 2 filhotes fantásticos, de parar de trabalhar durante 6 meses e, efetivamente, e com isso temos que assumir todos, perdemos a pedalada face aos senhores, mas podemos pintar isto da cor que quisermos, mas esta é a realidade. E, portanto, depois podemos dizer outra coisa, mas esta é a verdade. E o que é que acontece? O digital permite que as senhoras estejam em casa, amamentem os seus filhos, continuem a trabalhar, tenham flexibilidade de emprego, porque aquilo que é feito, a gente não precisa estar num escritório, não precisamos estar numa fábrica, portanto, não precisamos estar em frente ao nosso cliente. Temos um computador, pegamos nele o braço, podemos parar quando quisermos, dar de mamar à criança, mudar-lhe a fralda, dar-lhe banho e a seguir voltar. Até porque, tipicamente, nesta indústria, temos um plano de trabalho, temos entregáveis e ninguém está ali a cronometrar as horas a que trabalhamos, nem quando trabalhamos. E, portanto, isto é um ponto que convém aproveitar, até porque está ali o Dr. Pedro Guedes de Oliveira também. Sabemos que no nosso setor as meninas, tipicamente, não vão, pensam que isto é, como dizia, era o Cebolinha, a menina não entra, e não é verdade. Portanto, quem gosta de banda desenhada sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, não, aqui a menina pode entrar e tem vantagens competitivas para aquilo que é a vida que uma menina, que uma mulher queira ter, portanto, combinando a vida profissional com a vida de mãe e a vida familiar. E queria deixar, não é só para o interior, mas é uma oportunidade no feminino também. Que, na realidade, quando as pessoas veem na entrada da universidade, realmente são os cursos mais masculinos, são os cursos das áreas de ciência, não são tão procurados pelo género feminino, não é? Infelizmente, mas é isso que acontece. Eu gostaria também de saber do Paulo e da Paula, qual era a opinião relativamente ao interior. Nós ouvimos aqui hoje dizer também, a Célia acabou de dizer aqui, que até se pode estar a trabalhar realmente na praia, desde que a pessoa atinja a internet e consiga comunicar, portanto, em qualquer parte é um nível de emprego que consegue ser feito, se for de estar no computador e de programação, consegue ser feito em qualquer parte do mundo, por assim dizer. Gostava de saber também a vossa opinião relativamente a este ponto. Eu acho que o tema é mais longe do que o interior. Como é que conseguimos captá-los e mantê-los em Portugal? Sim. Ou seja, nós recrutamos vários politécnicos, universidades, de vários sítios. A Deloitte tem uma oferta de A a Z, desde a auditoria, a consultoria fiscal, estratégica, tecnologia, outsourcing, tem tudo, e temos que recrutar em vários sítios. E uma coisa que sentimos é que, por exemplo, nas universidades do Minho, do Porto, dizer que vamos lá recrutar para trabalhar em Lisboa, eles dizem em Lisboa, para que é que eu vou para Lisboa? Para isso eu vou para Londres. A distância é a mesma. Lá tenho melhores salários, tenho melhores evoluções de carreira e nós temos deparado ao longo dos anos com esse problema, mais do que o interior, eu concordo consigo, mais do que o interior ou litoral é mesmo como mantê-los cá. E nós temos conseguido fazer isso de duas formas. A primeira foi perceber que não vale a pena remar contra a maré, ou seja, nós o que fizemos foi abrimos escritórios... peço desculpa.
Abrimos escritórios e digital studios, como nós chamamos, abrimos no Porto também, exatamente para podermos recrutar e termos as pessoas a trabalhar, e uma vez mais aí com todas as competências digitais e com as infraestruturas, etc., estarem no Porto a trabalhar para um projeto, ou estarem em Lisboa, ou estarem na Dinamarca, ou estarem no Canadá, ou em Angola, vários sítios onde nós trabalhamos atualmente, é indiferente, e conseguimos dar a volta por esse lado. Por outro lado, também conseguimos dar a volta sobre o tema de realocação da família, de vender a casa, de como é que voltam. Damos uma oportunidade interessante, que é, temos projetos internacionais com as member firms de outros países, e os sítios que eu acabei de referir, portanto, Canadá, Angola, Inglaterra, em que são projetos em que eles viajam semanalmente, passam cá ao fim de semana com a família, portanto, escusam de estar a sair de Portugal, e conseguem ter, para aquela camada mais jovem, a experiência do que é trabalhar lá fora, que muitas vezes leva-os a sair e sair definitivamente. Eu tenho um irmão com mais 2 anos, um com menos 12, e o menos 12 anos está na Google, começou na Irlanda, está em Palo Alto agora, e duvido que volte. E nós não queremos isso, não queremos perder talentos, queremos dar-lhes esta experiência, porque ao início eles gostam muito quando estão na fase inicial, em que não têm filhos ainda, e gostam muito de experimentar, mas depois gostam de voltar, e se saírem e fizerem família, constituírem família lá fora, é mais difícil voltar. Portanto, com estas duas componentes, que é, ok, vamos abrir escritórios ao pé dos sítios onde eles estudam e querem trabalhar, e também dar-lhes uma experiência internacional para mantê-los não só no interior, mas também no litoral de Portugal. Bom, eu se calhar trazia aqui uma outra tonalidade a esta conversa. Nós acreditamos que, de facto, a capacitação é que tem que ser abrangente, e daí a nossa preocupação, como comentei há pouco, na criação das academias de norte a sul, litoral interior e ilhas incluídas, porque se eu pensar, e vou dar aqui alguns exemplos para percebermos, para dar o tom positivo de que isso já é uma realidade hoje. A economia digital e estes novos modelos e todos estes novos negócios podem, na verdade, e devem, pela primeira vez, abrir para Portugal um conjunto e um leque de oportunidades de fazer de Portugal para o mundo, como se calhar nas revoluções anteriores não tínhamos, porque tínhamos, enfim, a questão da escala, da dimensão e da localização geográfica. Isso hoje em dia é talvez a maior mais-valia que nós temos, é que só é preciso talento, capacidades e depois vontade de fazer acontecer. E isso, tipicamente, os portugueses têm. E nós estamos muito próximos, enquanto empresa, de muitas startups e de muitas destas empresas dos novos negócios da tecnologia. E, ao contrário do que muita gente pode pensar, que são, acima de tudo, negócios associados a recém-licenciados ou mesmo universitários, normalmente, quando já são uma startup de sucesso, estamos, na verdade, a falar de empresas que já têm 10 anos de maturidade daquilo que é a sua propriedade intelectual e daquilo que é o seu negócio e a sua expansão no mercado. E nós temos, vou aqui mencionar 3 exemplos, em sítios diferentes de Portugal, de grandes empresas que estão muito próximos de ser unicórnios. Uma é a Farfetch, que provavelmente todos conhecem, e que tem neste momento mais de 1000 engenheiros. Na verdade, o negócio deles é, acima de tudo, uma plataforma tecnológica, e esses 1000 engenheiros estão em Portugal. Estão neste momento dispersos entre o Norte e Lisboa, mas estão em Portugal. Tudo o resto da operação funciona noutros pontos do mundo, nomeadamente as áreas de vendas, de marketing e por aí fora. Mas a parte de qualificação de engenharia está a funcionar aqui. Uma FITSAI, e porque estamos em Coimbra, está aqui muito próximo àquilo que é o Centro de Desenvolvimento de Engenharia de Inteligência Artificial, portanto estamos a falar de tecnologia muito à frente, e está a partir de Portugal, e a maioria do seu negócio está assente nos Estados Unidos. Podemos dar como exemplo uma Talkdesk, está mais na zona de Lisboa, mas isto para vos dizer que não é sequer já a questão do interior litoral. Nós acreditamos é que temos que capacitar em Portugal, porque nós temos a vontade, as ideias e o talento para depois fazermos de Portugal para o mundo, independentemente do sítio em Portugal de onde estamos a trabalhar. A mobilidade é inevitável e é, na verdade, uma das maiores oportunidades da nossa economia. Pelo menos é assim que nós o vemos. Muito obrigada. Eu, Pedro, não iria questionar nada sobre o interior, mas iria questionar como
coordenador deste eixo, e já que o nosso tempo, na realidade, está a terminar, portanto, nós estamos a 7 minutos do fim da nossa sessão, iria perguntar-lhe o que é que este eixo, o que é que vai esperar, o que é que está a esperar realmente os resultados que podem ser obtidos através deste eixo de especialização. Em primeiro lugar, eu diria que há aqui o desafio de mais formação. Nós formamos cerca de 4.000 licenciados e mestres por ano, que é manifestamente insuficiente, até porque uma parte significativa vai para o estrangeiro. E, portanto, isto é como uma pasta de dentes. A partir do momento em que ela sai, voltar a metê-la lá dentro não vale a pena. Nós temos que ter mais formação. Como é que temos mais formação? Em primeiro lugar, temos, e as instituições de ensino superior aqui têm que assumir um compromisso, eu sou presidente de uma, portanto também o assumo, nós temos que ser mais eficazes na formação. Ou seja, nós temos muito insucesso escolar que temos que melhorar e significa ter outras metodologias pedagógicas. Depois, há um aspecto fundamental que começou nos últimos 2 anos. Nós tínhamos praticamente 45% dos estudantes, que são os do ensino profissional secundário, que não chegavam ao ensino superior. E estão a começar a chegar via CETESP e via as licenciaturas. E este é um movimento que, naturalmente, nós temos que capacitar. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos a conseguir mais. E depois, como dizia o Sr. Presidente da Câmara, nós temos que ser mais flexíveis. Flexíveis nas certificações, flexíveis naquilo que o Dr. Paulo Feliciano dizia há bocadinho, sobre a questão da requalificação de ativos, licenciados, mas também não licenciados, e nós aí temos que ser mais capazes. E depois há um quarto vetor que nós diríamos que é fundamental. Nós não podemos aceitar, enquanto sociedade, que uma quantidade de ativos não tenha a requalificação que mereça ter. Quer para as empresas tecnológicas, mas esse eu diria que é mais fácil, quer sobretudo para as empresas não tecnológicas, mas que têm que ter, naturalmente, um conjunto de competências digitais e apostar nessa digitalização, o que é fundamental. Se eu fizesse uma sondagem rápida, se tivesse aqui um sistema digital de fazer, se perguntasse quantos de nós que aqui estão tiveram formação em competências digitais nos últimos 2 anos, se calhar iríamos ter resultados, se calhar muito próximos daquilo que é a realidade em Portugal. E este é um desafio para todos nós. É que temos que apostar todos nessa formação contínua que vai ter que ser anual de todos nós a este nível. E, portanto, enquanto eixo, este é um desafio. Há uma esperança muito grande. Este é o exemplo que aqui está. Estamos em entidades públicas, privadas, autarquias, e este é um programa que tem tido a capacidade de mobilizar os diferentes atores. E permita-me só terminar, porque portanto, é escasso. Nós temos nos próximos anos um ativo importantíssimo, que são os estudantes internacionais e estrangeiros que estão neste momento ou a fazer Erasmus ou que estão a estudar. Eu não sei se têm ideia, em Bragança existem mais de 1000 estudantes internacionais das várias nacionalidades. Portanto, aproveitar este talento que nós temos hoje em dia é fundamental. E aproveitá-lo é nas licenciaturas, é nas academias e, portanto, desse ponto de vista, há um movimento claro que nos permite ter muito mais pessoas qualificadas, mas com essa flexibilidade. Não é apenas cursos de ensino superior, é verdade que é fundamental, mas nós temos de ter outras modalidades de formação e de certificação que vão ao encontro das necessidades, não apenas das empresas, mas também das instituições de ensino superior. Eu dou-vos um exemplo. Nós, neste momento, para contratar docentes nas áreas TIC, é praticamente impossível. O que é que precisamos? De fazer parcerias com as empresas para, em conjunto, ter os profissionais das empresas que nos auxiliem, como dizia a Célia no princípio, e que participem ativamente na formação, porque também permitem, em determinado tipo de conteúdos, responder àquilo que são as exigências do próprio mercado de trabalho. Isto é, se quiser, uma verdadeira coligação nacional para nós conseguirmos ter as pessoas mais formadas e para darmos resposta às necessidades de toda a sociedade. Muito obrigada. Tivemos neste painel, então, pessoas ligadas à empresa, pessoas ligadas à autarquia, pessoas ligadas ao ensino superior. Eu queria agradecer a todos a vossa participação e convidava o Sr. Ministro da Economia, Dr. Manuel Caldeira Cabral, para nos fazer o encerramento da sessão. Muito boa tarde. Queria, só por cumprimentar o meu colega Manuel Leitor, Ministro da Ciência, mas queria cumprimentar as empresas e as autarquias e instituições de ensino superior, quer presentes aqui no palco, quer, obviamente, presentes também neste amplo auditório. Foi muito interessante o debate, que eu já apanhei meio, mas que penso que apanhei muitas das questões fundamentais e
tem muito a ver com os pontos que vinha aqui focar. E o primeiro ponto, pegando na discussão que aqui houve, neste final, a questão da formação. Eu penso que na formação temos, obviamente, que olhar para um mercado e para exigências de formação que evoluem muito mais rapidamente hoje em dia e ter a capacidade de responder também no nosso sistema de formação e de ensino superior e até do ensino secundário a estas exigências. Eu penso que isso é um desafio para as nossas instituições e para o sistema em geral, que é importante. Temos que olhar também para maior flexibilidade nas formações e o ensino superior tem sempre duas procuras, a procura dos alunos por cursos e a procura que o mercado faz dos alunos que saem dos cursos, e são duas procuras diferentes que devem ser ambas respeitadas. Os alunos não vão tirar um curso apenas pela empregabilidade. A empregabilidade é um fator de mobilização dos alunos para diferentes cursos, mas há muito de ser no curso que se tira. Aliás, nós usamos muito essa expressão, eu sou engenheiro, eu sou economista, ou eu sou licenciado em Direito, ou advogado, ou o que seja. O ser é importante e é uma motivação muito forte. O que não podemos é deixar de ficar por eu escolhi uma formação, se no fim desta formação, esta formação por razões de mercado, e veja-se o caso, por exemplo, que aconteceu há uns anos com a engenharia civil, quando houve uma crise da construção, não podemos deixar que cursos que em alguns momentos têm muita empregabilidade na área direta da sua formação e que noutros momentos têm menos, que essas pessoas, por terem menos empregabilidade na área direta da sua formação, deixem de ter empregabilidade noutras áreas. E penso que no digital há um enorme desafio. E esse enorme desafio da flexibilidade de quem tira um curso para prosseguir uma carreira que não tem que ser tão linear como era no passado, ou a flexibilidade também de haver formações mais curtas que possam reposicionar as pessoas no mercado. E estas formações mais curtas vão ter efeitos também muito interessantes. É muito interessante olhar para uma software house, para uma empresa de software que está cheia de pessoas que tiraram cursos de programadores e, eventualmente, para fazer algum tipo de tarefas, é essa a formação necessária e a mais interessante. Mas é muito interessante começar a olhar para outras casas de desenvolvimento de produtos de software que começam a ter mais pessoas com trajetos anteriores diferentes, que vêm da gestão, que vêm das áreas das ciências sociais, que vêm da história, que vêm de muitas outras áreas e que trazem consigo também uma capacidade de inovação e de fazer diferente que pode ser determinante. Muito do que é inovação hoje no digital tem a ver com capacidade de utilizar bem os instrumentos do digital, mas a parte mais inovadora é como se usa o digital para responder a novos desafios sociais. E responder a novos desafios sociais é algo que as pessoas de muitas outras áreas podem dar contributos muito diferentes e que empresas com uma cultura mais abrangente certamente conseguirão dar também e encontrar respostas mais abrangentes ou respostas novas em áreas diferentes e que não têm a ver apenas com a solução técnica de programação, não têm a ver apenas com a solução técnica de design, têm a ver com o responder ao que é uma necessidade de uma maneira mais imaginativa e que, de facto, responda melhor a essa necessidade. Esta era a primeira questão, a questão da formação. Temos que responder, de facto, às novas necessidades e de forma mais rápida num mundo que se acelera. Temos que conseguir incutir essa flexibilidade numa ideia de continuar sempre a aprender e de que os trajetos profissionais não vão ser lineares. Temos que ter também capacidade de criar formações de curta duração que reposicionem as pessoas e que possam dar respostas às necessidades de mão de obra que as empresas já hoje sentem. Uma segunda ideia é a ideia das novas tecnologias, das velhas tecnologias, dos setores tradicionais e de outros. A revolução digital, de facto, é uma revolução transversal. Afeta todos os setores. E afeta todos os setores e cria aqui
ameaças, mas também fortes oportunidades. O nosso concorrente poderá começar a estar muito mais longe de nós ou estar muito mais perto de nós. As empresas de grande dimensão podem concorrer hoje de forma mais direta com as de pequena dimensão e quem domina plataformas pode ter um poder de mercado em áreas completamente novas, mas ao mesmo tempo pequenas empresas, se souberem fazer produtos únicos e se souberem posicionar em nichos de mercado relativamente restritos em termos de percentagem da população, podem, a partir de qualquer ponto do mundo, fazer uma oferta global. Uma boa notícia aqui é o trajeto que fez a nossa indústria nos últimos anos. As indústrias tradicionais tiveram que responder ao choque da globalização, ao choque da produção em massa a custos muito baixos pelos países, em primeiro lugar, asiáticos, mas não apenas asiáticos, tiveram que responder diferenciando-se, subindo na cadeia e produzindo produtos de maior qualidade, conseguindo fazer séries curtas, séries pequenas, séries muito diversificadas, conseguindo fazer e responder a estes desafios com tempos mais curtos. E fazer séries muito diversificadas ou mesmo produtos únicos, com contenção de custos, com rapidez de resposta e com garantias e um padrão de qualidade muito elevado, é exatamente o que a customização dos produtos está hoje a exigir. Fazer produtos únicos, para clientes únicos, para clientes que desenham com a empresa o seu produto e conseguir fazê-lo em tempo útil, isto é, respondendo no prazo de semanas, que a prazo serão dias, para não dizer horas, e responder com garantia de qualidade em 100% das vezes. Porque no mercado digital os erros pagam-se muitíssimo, de forma muitíssimo mais forte. No mercado digital, cada erro será avaliado e será sabido por todos os outros consumidores, ou pelo menos esse risco é um risco enorme. E, portanto, ter mais ou menos, a maior parte das vezes, uma qualidade razoável, claramente não serve. E as nossas empresas não estão nesse estado. Estão no estado de ter sempre uma qualidade elevada e são essas empresas que hoje caracterizam uma parte importante da nossa produção industrial. Responder e trazer grandes quantidades com preços mais baixos, mas demorar 3 meses ou 6 meses a responder, não serve à customização dos produtos. Ninguém quer desenhar um produto para usar daqui a 6 meses, numa estação já diferente. As pessoas querem desenhar um produto para o ter amanhã em sua casa e para responder às necessidades do momento. E fazer séries curtas, pequenas, únicas, com custos competitivos, é algo que nós temos. Nós temos uma conjugação muito interessante nas nossas indústrias ditas tradicionais, que foi termos conseguido manter capacidade industrial e de trabalhadores nessas áreas, em áreas vistas aí há uns tempos com muito trabalho intensivas pelos países mais desenvolvidos e que as largaram, mas temos conseguido nessas mesmas indústrias desenvolver essa flexibilidade, essa qualidade, essa capacidade de resposta. É sim um desafio muito grande, mas é esse desafio que eu lanço às empresas de tecnologia, de software, às startups, mas também às instituições de ensino superior, às câmaras municipais e às associações empresariais. Este trabalho entre essas empresas e empresas de software, esse reencontrar novos modelos de negócio é importantíssimo. E o tempo e o espaço é curto. Vai ser nos próximos 5 anos ou não vai ser? Vai ser nos próximos 5 anos que é possível continuar a trabalhar para outras marcas, mas por uma parte da produção a ser vendida online e começar a ter e a estudar modelos de customização, enquanto o outro lado ainda existe. E vai ser aí que, em vez de se calhar produzirmos muito mais, vamos principalmente apropriar-nos de muito mais valor. O desafio das indústrias tradicionais, no período que tivemos anterior da Troika, pensou-se que era conseguir reduzir custos. Passar de produzir a 6 euros à saída da fábrica e para competir com os chineses que faziam 4,5 euros, esmagar ali os salários para descer para 5,5 euros.
E esqueceu-se que o produto que está a sair a 6 euros da porta da fábrica está a ser vendido a 60 ou a 120. E se for customizado, pode ser vendido até mais. Esquecemos que o valor não está dali para dentro, está dali para fora. E está dali para dentro e para fora na forma como o produto pode ter uma concepção completamente diferente. Temos que lutar muito mais por conseguir apropriar-nos desse valor, e isso faz-se pela inovação, faz-se pela adoção da digitalização, faz-se por uma interação diferente com os clientes e faz-se por uma relação direta com os clientes, que é o que falta a muitas das empresas desses setores tradicionais. Mas para fazer isso, e é o último tema aqui, temos que ter este encontro entre as empresas do digital, entre os centros de interface tecnológica do digital e os centros e as empresas dos setores ditos tradicionais e as associações dos setores ditos tradicionais. Esse é um grande desafio para a nossa sociedade e é um desafio que podemos ou vencer ou deixar passar. E eu penso que deixar passar não é uma opção razoável e, portanto, temos que vencer. E só vencendo esse desafio poderemos fazer o que aqui foi muito bem referido. Portugal teve vários anos a perder parte da sua geração mais qualificada e Portugal tem, o maior desafio que tem é, de facto, conseguir integrar esta geração altamente qualificada. Portugal tem um desafio muito diferente dos outros países europeus. Os outros países europeus estão a integrar uma geração qualificada numa sociedade já com uma estrutura de produção, com setores feitos para uma mão de obra qualificada. Portugal está a integrar uma geração altamente qualificada numa estrutura de setores que não é uma estrutura de setores tradicional de forte utilização de mão de obra qualificada. Isto tem sido visto como um problema e há uns tempos achava-se que a solução era as pessoas emigrarem. Não é essa a solução, certamente não é essa a solução para o país, e isto é tanto um problema como uma oportunidade. Temos uma ótima oportunidade exatamente de atrair para Portugal centros de saber, centros de desenvolvimento, centros de engenharia, e é isso que hoje vemos a acontecer em muito do investimento estrangeiro que vem para Portugal. E vem porque há aqui uma oportunidade, há aqui o que é escasso em todo o mundo, há aqui talento, e talento que temos que aproveitar e que aproveitar da melhor maneira. Se o soubermos aproveitar e se as empresas com esta conjugação entre as empresas do digital e as empresas do tradicional, com o investimento estrangeiro também em áreas determinantes, souberem aproveitar esta nossa capacidade, temos aqui um potencial enorme de aumento da produtividade, um potencial enorme de crescimento ainda por realizar, e é esse o trabalho e o desafio que cabe a este Governo, mas que cabe a todos nós como sociedade. Muito obrigado por isso, por esta discussão que aqui trouxeram, muito obrigado pelo trabalho que estão a fazer e, principalmente, começo já por agradecer também o trabalho que ainda há a fazer e que todos temos que nos empenhar em fazer. Muito obrigado.